Boa tarde, amigos da UpTV, começando mais um Diálogos Musicais ao vivo da cidade de Santo André, no estado de São Paulo. A minha convidada de hoje é atriz, é cantora, é formada em produção audiovisual, é desenhista, é professora de inglês. Vou deixar ela falar tudo o que ela é aqui. Joyce Fernandes, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Eduardo, tudo bem? Tudo ótimo, e com você? Tudo certo. Você se enrolou um pouquinho aí pra falar tanta coisa que eu faço? Eu me enrolei um pouco, até porque eu não escrevi, eu tentei puxar da memória. Isso é um bom... Não, tudo bem, até eu me enrolo quando eu vou falar, que as pessoas me perguntam, eu também fico meio tipo... Que maravilha. É que eu te conheci como atriz e cantora, né? É. Aí eu fui descobrindo que você tem outras atividades e tal. Fala um pouco no geral, o que você faz se lembrar. Não, é engraçado que o pessoal que me conhece como cantora e atriz nem imagina que eu comecei a vida artística como desenhista. Desenhista. E o pessoal que me conhece desenhando nem imagina que eu canto. O pessoal que me conhece cantando não imagina que eu atuo. O pessoal que me conhece atuando não imagina que eu escrevo, que eu dirijo, enfim. É verdade. Que eu dou aula, né? Enfim. Exatamente. Nossa, e você faz tudo isso hoje em dia, ao mesmo tempo? É por fases, né? Por fases, assim, como a lua. Né? Nossa, que lindo. Porque não dá tempo para fazer tudo junto. Então, imaginei. Tem uma fase que eu me dedico mais ao desenho, tanto que eu comecei a desenhar primeiro, tinha 3 anos. E aí eu desenhei até os 12, quando eu descobri que o que eu queria fazer da minha vida é ser diretora de cinema. Que beleza. A sua fase de desenho foi dos 3 aos 12? Não só, né? Não, ela voltou depois, entendi, saiu, voltou de novo. Só pra ter certeza. Então, tanto quando eu era criança eu achava que ia ser desenhista. Meu pai falava pra mim, quando você crescer você vai ser desenhista. Eu falava, legal, né? E aí, só que eu era muito fissurada em cinema. Eu via o mesmo filme 387 mil vezes. Eu sou assim também. Crianças fazem isso geralmente, mas eu fazia assim isso com adulto. tudo. Você também faz isso, né? Assim. Então você me entende, que até hoje eu faço isso. E eu comecei a criar até uma coleção de filmes em casa. Eu tenho uns 5 mil DVDs, por aí. Ah, é? É. Ah, já sei onde pegar. Eu soubesse antes. Guardando com a vida não tem problema nenhum. Com certeza. Tudo original, diga-se de passagem, verdade. isso aí. Não digo não à pirataria. Mas enfim. E aí, a partir daí, a minha paixão por cinema foi o que mais, assim, me dominou à vontade. Eu falei, o que você quer ser quando crescer? Diretora de cinema. Aí mudou, não era mais desenhista. Ah, sim. Apesar que o desenho ajuda muito. É isso que eu ia perguntar, né? Porque também cinema é audiovisual, desenho totalmente visual, mas uma coisa deve influenciar na outra. Não, só os storyboards que eu já fiz já compensaram toda a prática de desenhar, né? Mas depois eu vou querer saber mais detalhes sobre esse processo de cinema que eu também adoro. É muito legal. Mas continua. Então, aí depois, a partir daí, dos 12 aos 17, a carreira de cinema, assim, como se tornar um diretor de cinema, foi uma coisa muito complicada de pensar, porque é muito difícil no Brasil. Uhum. Né? O nosso cinema, ele tem fases boas, fases ruins. Ele é muito no civirômetro, né? Sim. E, enfim, como quase tudo que tem a ver com arte no nosso país, né? Exatamente. Mas foi aí quando surgiu a música, que é outra vertente, né? Minha irmã, ela é formada em música pela Santa Marcelina, e ela é um pouco mais velha do que eu, 5 anos mais velha do que eu. Quando ela começou a desenvolver os passos dela como cantora, ela me usava muito de critério para público. Ela falava assim, vê se você está gostando. Ela começava a cantar e eu ficava assim, olhando. Mas eu era criança, eu nem sabia o que né? Mas ela me usava para isso. Então eu ficava fazendo assim. Tipo, rolava um dedômetro, entendeu? Opa, tá legal, opa, tá ruim, enfim. Só de tanto que eu ouvi ela cantar, eu tenho uma mania de querer aprender as coisas sozinha, eu acabei aprendendo a cantar junto com ela. Olha só. Né? E aí ela começou a... Eu nem pensava em ser cantora. Não pensava em ser cantora quando eu era criança. Não pensava nem um pouquinho. Eu achava uma profissão meio boba, assim. Eu literalmente pensava assim. Que coisa. Pois é. Você vê como é. Calei minha boca. Mas enfim. Não calou. Você começou a usar a voz bastante. Ao contrário. Verdade. E aí depois, no final das contas, de tanto que eu cantei com ela, como backing vocal dela, e vendo ela cantar, aprendendo, eu acabei absorvendo isso pra mim. E descobri que era uma coisa que eu gostava muito de fazer. Depois que eu aprendi a fazer realmente, e aí eu comecei a investir nisso. Uhum. E portas se abriram muito porque ela também abriu portas pra mim. Né? Ela estava sempre umas 3, 4 fases na minha frente, por conta da idade, por conta da carreira. E isso me ajudou muito. Então, acabei desenvolvendo muito a música. E com 17 anos eu comecei a cantar profissionalmente. Ah, com 17. Comecei a cantar com 13, né? Aprender. Vamos começar a cantar com 13. E aí, com 17, eu
eu realmente comecei a cantar no trabalho, no ofício mesmo, né? Foi logo depois do interesse pelo cinema, então. Uns 6 anos depois, né? Por aí. Ah, mas você começou a se interessar por cinema com 12 anos, você falou. Não, Aí na com verdade, 13 já começou a cantar Não, pra eu sempre me aprender. interessei por cinema, mas com 12 anos eu decidi que era isso que eu queria fazer na Ah, vida. entendi. Nossa. Tem gente que, tipo, chega Que nos precoce. 30 e não sabe o que quer fazer da vida. Pois é. Aí você pensa, pô, que legal, com 12 anos você já sabia o que você queria fazer. Não é tão bom assim. É uma Não? tortura. É Ah, uma tortura, porque você demora pra chegar onde você Entendi. quer chegar. Você já sabe onde você quer, mas ainda assim você tem que terminar a escola, tem que fazer cursinho, tem que fazer faculdade. Eu decidi o que você quer fazer da sua vida, no sentido de faculdade, porque faculdade de cinema, quando eu comecei a pensar em prestar, não tinha. Ou pelo menos não tinha em São Paulo. Eu vi um curso pela FAAP, eu cheguei até a prestar e passei, mas eu não tinha como pagar, porque era um curso muito caro. sim. Eu passei também na Anhembi Morumbi, cheguei a começar a fazer, mas não tinha como manter, porque também era um curso muito caro. E aí eu dei um tempinho, né? Foi um hiato, digamos assim, em que a música também começou a render mais frutos. Aham. E aí, por isso que eu falo sobre fases, né? Sim, sim, sim. Tem que administrar pelo que tá pintando mais no mercado, né? E também aquilo que eu tô... Acho que a minha alma tá mais propensa a desenvolver naquele momento, naquele estágio da minha vida, né? Eu acho que só isso pra explicar. Que maravilha. Eu queria ouvir você cantando. Temos um vídeo. Tá pronto um vídeo aí da Joyce cantando? A gente pode colocar? Só para o pessoal ter uma ideia como é que você canta aí. Não é esse, né? Não, esse esse. agora sim. Ok. Na verdade não é um vídeo. Mas se você colocar vários fotogramas como esse próximos, vai virar Essa é uma foto. Essa é uma foto. Eu acho que os vídeos estão lá no final, não estão? Essa aqui eu vou... Queria dar uma comentada, Eduardo. Então... agora aí sim. Foi. Deu certo. Agora sim. Essa é uma participação que eu fiz na banda com... Não dá pra... Tá, ok. I love you, but I gotta stay true. You got my morals on my knees. I'm begging, please stop playing games. You know what this is, but you got me just like I know you would. I don't know what you do, but you do it well. I'm under your spell. You got me begging in your why won't you leave me? You got me begging you for mercy. Why won't you leave me? There's something on the side, but you got to understand that I need a man who can take my hand. Yes, I do. I don't know what this is, but you got me good, just like I know you would. I don't know what you do, but you do it well. I'm loving my style. You got me begging you for mercy. Why won't you leave me? You got me begging you for mercy. Why won't you leave me? Canta comigo. I'm begging you for mercy. Why won't you? Canta comigo. I'm begging you for mercy. You got me begging. You got me begging. You got me I'm begging you for mercy. Chega pertinho, vai. Why won't you become? Release me, I said. I'm begging you for mercy. You got me begging. You got me begging. You got me begging. Olha aí, Joyce Fernandes. Muito bem, Joyce. Explica pra gente que ocasião é essa, que grupo é esse? Esse aí foi um show que eu fiz sábado agora,
no Open Mall The Square, que é um shopping que fica na Raposa, um shopping muito legal, que tem um espaço aberto, né, perto da praça de alimentação. E foi uma iniciativa do shopping, eu acho, não sei como é que foi, de colocar um show com uma banda grande, que na verdade essa banda se chama Reverendo Franklin, é uma banda de soul. Reverendo Franklin, deixa eu só explicar. Reverendo Franklin é uma homenagem ao pai da Aretha Franklin, né? E como é uma banda de soul, de black, de pop, então recebeu esse nome, né? E, na verdade, eu não fazia parte da banda. Minha irmã que fazia parte da banda. E como ela tinha um evento, ela perguntou se eu poderia substituí-la, né? E aí eu falei, beleza. Aí eu mandei um vídeo pro dono da banda, que é o Marinho Ponce. E eu falei pra ele, minha irmã falou que você não podia, né, substituí-la. Ele falou, legal, gostou do vídeo e fez eu participar. Mas ele nem imaginava, assim, nem me conhecia como cantora. Uma das pessoas que não me conhecia como cantora, Olha né? Ele falou, nossa, nem sabia que ela cantava. Aí eu fui lá, fiz o show, foi super legal. Junto com os outros cantores também, né? Eu fui como backing vocal, mas esse vídeo que vocês viram é de um solo, né? Aham. Cada um dos backings teve um solo. Foi muito legal, foi muito divertido. Que legal. No final do show ainda, tipo, rolou meio que uma dança da chuva, porque começou a cair uma chuva do nada. E o público que tava lá, mesmo embaixo da chuva, não saiu. Teve um pessoal que deu uma corrida, assim, mas teve mais gente que veio perto da gente, debaixo do toldo. E teve a galera que ficou na chuva mesmo, dançando lá, curtindo Que e tal. legal. Foi muito, muito legal mesmo. Dança da chuva foi ótimo. Rolou uma dança da chuva, Então você não é fixa nesse grupo. Então, aí depois desse show, o Marinho me convidou a fazer parte da banda. Eu fiquei muito feliz, eu aceitei o convite. Que ótimo. Sua irmã não deve ter ficado feliz. Não, ela adorou, porque Ah, ela que não, bom. na verdade, eu não estou indo substituir minha irmã. Minha irmã não foi mandada embora. Não. Nossa, não. Não tô indo. Não, peraí, vamos Não ia esclarecer, feliz pessoas. mesmo. Peraí, vamos esclarecer. Não, o Marinho, ele disse que ele gostou muito da minha performance e por isso ele queria me agregar à banda, Que legal. né? Então, ele curtiu a vibe, todo mundo se deu muito bem, a gente entrosou muito bem, então eu estou indo para somar. Que ótimo. Bom, parabéns. Esperamos, né? Boa sorte em mais esse trabalho aí. Muito obrigada. Porque eu sei que você tem, mas você tem uma banda fixa. Tenho. Eu tenho uma banda já há 6 anos, que eu participo da banda Composição, que ela é especializada em casamentos. Eventos corporativos, no geral, acaba sendo mais casamento, né? Então, a gente também faz aniversário, às vezes faz formatura, mas casamento é o top. E a partir daí, eu desenvolvi também com eles um coral. Só que o coral é coral só no nome, porque, na verdade, só tem uma voz, praticamente, que sou eu. Mas é uma versão pocket que a banda fez como era uma banda de baile, que fazia a festa dos casamentos, sentiu-se a necessidade de poder atender as noivas também na cerimônia. Então, sim. a gente desenvolveu com o pessoal que estava ali mesmo também um cerimonial, não vou dizer coral, né, porque só tem uma voz. E é que eles chamam de coral e ficam me confundindo. Eu fico corrigindo, não é coral, gente, mas, né, aí pega e não sai mais da cabeça. Mas, enfim, a gente desenvolveu um cerimonial para atender todas as noivas que queriam a banda Composição para a festa delas. E, graças a Deus, a resposta tem sido muito positiva, tanto na festa quanto na cerimônia, né? Maravilha. Não tem músicas autorais, né? Não, nessa banda não. nome Composição. Pois é. A ideia Pois de- é uma questão que, né, incoerente, mas enfim. Não tem músicas autorais. Eu não acho incoerente, é que é só se a gente limitar o sentido de composição musical, porque você compõe a cerimônia. Vocês Então. são uma composição. Então, somos uma composição de músicos. Tem composição vários de sentidos, talentos. né? Isso é um grupo musical, então o nome é perfeitamente coerente. Não se preocupe, fique Então tá com bom. a consciência A gente tranquila. consegue justificar. Então, beleza. Não fui eu que coloquei o nome, também não tem problema. E você tem um duo também. Tenho um duo com o Márcio Roldan, que é um pianista talentosíssimo. É um orgulho pra mim, um privilégio tocar com ele. Ele é muito bom mesmo. Ele já ganhou até um prêmio. Ele vai me bater, porque eu não lembro o nome do prêmio que ele ganhou. Mas Pode bater, viu, Márcio? Pode bater, Márcio. Mas enfim, não bate não. Num dos trabalhos que ele fez, ele ganhou um prêmio. Se não me engano, com a banda latina, né? E, bom, como eu disse, pra mim é uma honra tocar com ele. E a gente faz o piano e voz, e a gente faz eventos corporativos. A gente também tem músicas autorais que a gente está preparando aí pro ano que vem. Olha Estamos só. preparando um CD. Mas Isso, ninguém pode saber. Ninguém pode saber, por isso que Ninguém eu falei no nos ouça, programa. hein? É isso ninguém aí. nos ouça. Que ninguém nos ouça. Mas enfim. Que propaganda pro programa, que ninguém nos ouça. Que ninguém- Boa. Legal. Então, o que mais? Tô com vários projetos aí pro ano que vem.
Ah, sim. Você Bastante faz coisa pouca rolando. coisa, você É. vê mais projetos, certo. Pois é. Mas que bom, que bom. Tem que encher a agenda, senão... Queria saber um pouco dessa experiência toda aí que você canta. Há quanto tempo, profissionalmente, mais ou menos? Há 12 anos. 12 anos. Imagino que seja uma vida bastante dinâmica. Queria que você falasse um pouco de características, dificuldades, ou o que é vantagem ou desvantagem nessa área. Tem bastante história pra contar, mas eu vou começar então, uma história que eu gosto muito de contar, porque eu sinto que eu preciso honrar essa pessoa que participa dessa história. Aham. Que é como eu comecei a carreira musical, né? Realmente, tudo que tem a ver com arte no Brasil tem uma panela. Acho que não só a arte, mas no geral tem sempre aquela panela, né? Porque a gente também não confia nas pessoas que vêm de fora no quesito arte, porque tem muito ego no meio. Muito, isso É um verdade. meio assim que tem muita gente que está se procurando ainda. E não quer dizer que a pessoa não tenha um valor artístico, mas às vezes não é essa a vocação dela. Entendi. Então, assim, isso faz com que a gente acabe se protegendo dentro das panelas. O ruim é que mesmo os talentos que estão lá de fora às vezes estão lá de fora da panela, eles ficam excluídos, né? Sim. Eles precisam galgar aquela entrada Com naquela bendita certeza. panela para conseguir, né? Enfim, poder realmente participar do mundo artístico, né? Sim. Música não é diferente. É um pouco melhor do que teatro, eu diria. Ah, é? Mas não é diferente. E realmente eu tive um break muito grande. A pessoa que mais me ajudou, com certeza, foi a minha irmã. De quem eu aprendi tudo e para quem eu tenho que agradecer quase tudo na minha vida. Né? Minha vida profissional como cantora. Mas teve uma pessoa que infelizmente não está mais entre nós, que foi o essencial. Quando eu tinha 17 anos, eu passava em frente a um lugar que era um bar, mas eu não sabia que era um bar, porque ele ficava todo fechado e tinha vidros fumê. Então você não conseguia muito bem enxergar o que tinha lá dentro. Mas não me olha com essa cara, é um bar normal. Não pensei em nada. Não pensou nada, tá bom. Não, era um bar, era um American Bar. Que inclusive não existe mais, ele chamava Blackjack. E... É por isso o vidro assim. Pois é, né? E isso foi antes da época que o Lula proibiu os cassinos e os caça-níqueis, enfim, foi antes. Tinha até maquininhas, se não me engano. Faz bastante tempo isso. E aí eu sempre passava em frente e eu ouvia um som abafado de música rolando, né? Um saxofone. E eu via o brilho do saxofone dourado através do fumê. Era a única coisa que eu conseguia ver. E eu passava aquilo e ficava pensando, nossa... Eu olhava aquilo e almejava estar ali, né? Naquele palquinho. Era um palco pequenininho, mas pra mim era o maior palco do mundo, né? Nunca tinha pisado num palco na vida, assim. Pelo menos não profissionalmente, né? E aí, um dia eu tenho essa cara de pau toda que Deus me deu. Eu falei, tem que servir pra alguma coisa, né? Então eu peguei e abri a porta. Nem sabia se estava aberto, se estava fechado. Estava em reforma, não sabia. Sei que eu abri aquela porta que estava sempre fechada. Entrei num ambiente que tinha mais ou menos não sei, digo umas 20 pessoas. Todas elas deviam ter seus 50, 60 anos, assim, que é o público que frequentava lá. A maioria eram homens. E eu senti um peixe completamente fora d'água, mas eu falei, bom, agora já entrei, vamos, né? E fui até o palquinho onde tinha aquele músico que estava brilhando um saxofone, né? E estava justo na hora do break dele. Cheguei assim, foi na hora que Deus escolheu mesmo, que eu cheguei na hora certa. E aí eu falei toda alegre, oi, tudo bem? Me apresentando pro cara, que ele já tinha seus 60 anos. Mas a minha sorte é que ele era um doce de pessoa. Né? Eu não conhecia até então, né? Só conversei com ele, aí eu falei, olha, eu queria começar a cantar, eu sou cantora, mas assim, eu sou cantora em casa, né? Eu preciso começar, né, a ser cantora de verdade, né? Preciso começar a ganhar pra cantar, não só cantar por favor, enfim. E aí ele falou, legal, eu achei que ele fosse me escorraçar, tipo assim, não, sai daqui, quem é você? Mas não, ele super me deu um espaço. Que coisa, hein? Mal sabia eu que ele estava querendo mesmo um músico pra poder compartilhar com ele o palco. Nossa, que E aí, coisa. não, mas o mais legal não é nem isso. O mais legal é que ele falou assim, me traz umas músicas amanhã que você canta. Eu falei, tá bom. No dia seguinte eu voltei toda feliz, com um calhamaço desse tamanho, de partituras, de cifras, enfim, de letras. E tudo que eu fazia em casa, porque meu pai, esqueci de falar isso, né? Meu pai é tecladista, muita coisa, viu, gente? Eu falo demais, tá? Mas enfim. Meu pai é tecladista, mas pro hobby, né? Ele toca violão também, ele tocava acordeon. Então, a partir daí, eu tinha muita música em casa também, porque minha irmã cantava com ele, então eu pegava tudo pra mim, né? E aí, eu levei aquele calhamaço e falei, olha, eu canto essa, eu canto essa, eu canto essa, eu canto essa, eu canto essa. E ele ficou olhando e tal. Legal.
Como ele não tinha me ouvido cantar, ele também chegou, acho que bateu nele uma consciência do tipo, ixi, vai que a menina é doida. Sim. Vai que ela não canta nada. É. E eu tô aqui dando espaço pra ela, dando conversa e, né? E ele falou, canta essa aqui um pouquinho. Aí eu peguei uma e comecei a cantar. Essa música era um garoto que, como eu, amava os Beatles e os Rolling Stones. Aham. Certo? No que eu comecei a cantar, ele parou pra me ouvir. Eu acho que na hora, apesar da minha inocência, eu saquei que ele tava me testando, mas me mantive tranquila, cantei até o final. E ele todo feliz, assim, eu falei assim, ele tá sorrindo? Deve ser porque eu cantei bem. Aí ele pegou e fez um comentário que eu entendi o sorriso. Ele falou assim, foi a gente que trouxe essa música pro Brasil. Aí eu fiquei... Como assim foi a gente que trouxe essa música pro Brasil? Então a gente... Aí eu vi embaixo do título, tinha o grupo, que era Os Incríveis. Que legal. E aí eu olhei assim... Tá, mas... E aí, né? Aí ele, então, a gente, Os Incríveis. O cara era simplesmente o manito dos Incríveis. E eu não sabia quem era, eu não tinha a menor noção de quem era. Os Incríveis eu só conhecia de nome porque meu pai conhecia, porque eu era criança. Então, tipo, criança não, assim, adolescente, né? E aí eu fiquei com aquela cara de, nossa, que legal! Jura que você é dos Incríveis? E eu, nossa, que legal! Querendo, assim, enfiar o pé na boca, porque eu não sabia mais nada sobre os Incríveis. É realmente incrível essa É incrível história. isso, uma coisa incrível. Eu cheguei em casa, né, eu perguntei meu pai, contei o que tinha acontecido, meu pai tudo falando, jura, que legal, não sei o quê. Ele começou a me explicar das músicas dos Incríveis, aí eu fiquei sabendo que, na verdade, a música que eu cantei era uma música italiana, que eles fizeram a versão em português e foi o maior sucesso no Brasil, se não me engano, nos anos 70. Olha só. Também não. Também não sabia. 60 e 70, Puxa. se não me engano, né? Mas foi até poético você dizer que era tudo escuro e você viu o brilho do saxofone. Foi poético. Porque você até tem hoje, esse também. lado visual desde criança, e daí esse lado visual, junto com o som de fundo, abafado do saxofone, te atraiu para aquele mundo desconhecido, porque era obscuro para quem vê de fora. E você teve essa cara de pau, como você disse, muito positiva. Chegou lá de uma maneira incrível. Na verdade, todas as minhas memórias praticamente são em formato de filme. Eu lembro as coisas, mesmo que não tava em silêncio, vem uma trilha sonora na cabeça. Tipo, vem uma luz, assim. A gente é louca, mas enfim. Não, isso é bem interessante, porque desde criança já tem uma concepção de mundo que tem um exercício do seu convívio com uma arte visual, né? Totalmente. Porque quando eu era criança, eu ficava muito tempo em casa vendo muito filme. Então, assim, eu mais ficava em casa vendo filme do que saía pra brincar, digamos assim. Eu morei em apartamento. Sou uma criança criada em apartamento, né? Então, não tinha brincar na rua, não tinha brincar no portão, essas coisas assim. Tinha, no máximo, brincar no térreo do prédio. Mas eu não tinha muitos amigos também. Aquela coisa de todo gênio diretor de cinema que um dia eu vou ser. Sempre conta. Não, quando eu era criança eu era meio nerd, o pessoal não gostava de mim. Mesma coisa, entendeu? Então, eu não tinha muitos amigos, assim. E eu, assim, bem na minha infância, né? E eu ficava muito tempo vendo filme. Vi o filme várias e várias vezes. Via milhares de filmes. Filmes até que não era pra minha idade. Filmes que, inclusive, estavam em inglês e não tinham legenda. E eu não entendia nada e eu adorava e via várias vezes mesmo assim. A partir daí eu comecei a aprender a falar inglês. Porque eu até ia perguntar, pelo que eu sei, você aprendeu a falar inglês principalmente vendo filmes, né? E fala muito bem, que eu já ouvi você falando inglês muito bem. É professora de inglês, inclusive, né? Uma das coisas, verdade, sou professora de inglês. Que maravilha. Dou aula pra crianças carentes, uma fundação muito legal, popularmente conhecida como Fundação CNA, né? Que é custeada pelo mesmo dono do CNA, né? Um trabalho muito legal que o pessoal faz lá. É de graça para as crianças da comunidade. Nossa, eu não sabia. É super legal. Eu vou lá uma vez por semana só, né? E eles também têm aula de música. São as duas coisas... Mas não sei eu que dou aula de música. Mas eu ajudo, né? Eu dou um piteco de vez em quando. Mas lá eu dou aula de inglês para essas crianças. Eu também dou aula para adultos. Tem alguns... Eu fiquei muito tempo dando aula para adultos também. Foi uma coisa que eu gostava de fazer, mas que eu descobri fazendo, né? Também na época que a música não estava pagando as contas e eu precisava trabalhar, eu sou meio inquieta, não consigo ficar parada, então o pessoal falava, me dá aula de inglês, me dá aula de inglês. Aí eu, beleza, vamos começar. Aí eu comecei a dar aula de inglês pro pessoal e graças a Deus sempre tive público que me chamou para isso. Até quando eu tentei parar, inclusive, não deu, porque a galera continuou, não, porque inglês é uma coisa que faz muita diferença no mercado de hoje, né? Sim. Cada vez mais, ainda mais no tempo de crise que estamos aí. Sim, e abre muitas portas para o próprio crescimento humano e literaturas e documentários e Shakespeare, nossa, uma coisa acho que eu mais curti depois que eu pude aprofundar um pouco mais meu inglês foi conseguir ler Shakespeare no original.
Que legal. É fantástico. É incrível como poesia não se traduz de jeito nenhum, não tem como. Não tem como. Né? De nenhuma língua, digo, né? Inglês é uma língua muito simples, na verdade, né? Comparado com o português. Até você Sim. ler Shakespeare. Nossa. Ah, tá. Romeu e Julieta no original é uma coisa assim que... Dizem que se você ler o Alcorão na língua original dele, que não dá pra se traduzir de tão lindo que é. Que coisa. Foi o que eu ouvi falar, né? Eu não falo hebraico, árabe, whatever. Enfim, inglês ok, né? Enfim. Mas o que eu ouvi falar é que de tão bonito que é a essência do Alcorão, tem pessoas que se convertem só pela poesia, né? Que coisa, né? E eu me converti a Shakespeare depois pela poesia, realmente foi muito legal. É bem interessante você falar essas coisas, porque nem tanto a questão da leitura, a questão da oralidade, presente inclusive muito forte, né, em povos mais antigos. É só o nosso mais recente, de 2.000 anos para cá, um pouco mais, né? A gente tem muitos registros escritos, mas a tradição oral é muito forte, e você citou o Alcorão, e é algo que realmente a oralidade é muito forte. Então a questão poética, a questão das palavras, e como nessas línguas mais antigas, no hebraico, no árabe, elas estão muito relacionadas com a essência da palavra. Não são só uma palavra quase aleatória para denominar uma coisa, né? Elas carregam uma essência muito mais profunda. Então, além da beleza da poesia em si, você tem todo o aspecto cultural e simbólico que está presente lá, né? Que é incrível que o inglês, na verdade, ele não tem essa tradição. Então. Né? Ele é uma língua anglo-saxã que veio dos bárbaros, que tem a ver com muita comunicação. Até hoje é assim, né? Tanto que eles viraram potência, eu super acho que tem a ver com a linguagem deles, né? Afinal de contas, a comunicação deles é baseada em praticidade. Né? Eles não são que nem a gente que dá floreios e rodeia pra falar o que quer, porque se falar diretamente a gente acha que vai ficar grosseiro. Pra eles é o contrário. Olha. Se você não falar diretamente, acho que é grosseiro da sua parte, porque parece que você tá querendo engambelar os caras. Entendeu? A questão cultural Exatamente. reflete diretamente, né? E eu fui para os Estados Unidos recentemente, eu pude ver isso. Não só o inglês britânico, então. Inglês... Na verdade, assim, o inglês que eu falo melhor é o inglês americano. Mas para ler Shakespeare não é tão longe assim, né? Assim, é mais pela temporalidade realmente do que pela nação. Entendi. Né? Eu tô falando tudo isso, as pessoas podem achar que não tem nada a ver com música, pelo contrário. Eu toquei nesses pontos da oralidade e tudo, porque você disse que começou ouvindo, né, filmes em inglês, não tinha legenda. Então, de certa forma, você foi aguçando sua percepção auditiva ali. Não só pela musicalidade presente na língua, mas para começar a assimilar os sentidos de uma nova língua, né? Então, de certa forma, isso também deve ter se desenvolvido muito em você para ajudar na percepção musical, eu acredito. Eu estava lembrando, você estava falando agora, eu estava lembrando sobre como eu comecei a ver esses filmes, por que tinha filmes sem legenda em casa, né? Meu pai, ele, na década... Agora, qual década que foi? De 80? Até a década de 80, eu acho, começo dos 90, ele trabalhou como inventor. E ele inventou uma máquina... Enfim, ele inventou uma máquina de fazer cheque. Um tipo de máquina, ele criou um tipo de máquina de fazer cheque. Que interessante. Super explodiu, assim, na época, foi usado... Essa máquina já foi mudada bastante até hoje. Eu não sei se o modelo original ainda é usado, mas eu sei que as máquinas que são usadas hoje em dia para essa categoria... se elas foram originadas através da máquina que meu pai criou, né? E quando isso aconteceu, ele foi para os Estados Unidos, ele foi representar o Brasil em várias feiras de eletrônicos, ele é formado em engenharia eletrônica, né? E aí ele sempre trazia filmes para mim, porque ele sabia que eu adorava, ele trazia milhares de filmes, só que aí os filmes vinham todos sem legenda, mas para mim não era problema. Eu não sabia nem ler, nem escrever, mesmo que tivesse legenda nessa época. E eu ficava vendo o mesmo filme várias vezes, e aquilo foi soando. Até hoje eu falo para os meus alunos que o subconsciente é o maior agente na hora de que a gente está aprendendo alguma coisa. Pelo menos para mim Pessoas que são autodidatas ou pessoas que aprendem vendo os outros fazendo, né? Que não é através de uma teoria explicada, né? Que não é através de um exercício já pré-estabelecido ou um método X. Quando você tem aquele feeling para aprender as coisas, tem tudo a ver com o subconsciente. Então, eu tento ensinar inglês da forma que eu aprendi. Eu tento mais acostumar eles com o inglês
e fazer com que eles se acostumem a falar inglês correto do que realmente parar para explicar teoria. Mesmo porque, eu vou ser muito sincera, eu não saberia explicar a teoria inteira. A teoria da gramática, porque eu nunca estudei inglês. Puxa. Ninguém nunca falou pra mim, o Present Perfect Continuous é isso aqui. Eu só ouvi falar, eu nem sei o que é um Present Perfect Continuous, mas... Que coisa. Mas se você colocar um gringo pra falar aqui comigo, eu vou falar porque eu aprendi da mesma forma que eles aprenderiam. E você tem toda a estrutura assimilada. Pode só não Exatamente. saber exatamente dar os nomes, mas Exatamente, a assimilação... o melhor caminho, aliás, Exatamente, né? Nossa. Aliás, a assimilação e eu, tudo a ver, porque Que ótimo, em tudo, né? tem uma mania de querer aprender as coisas assim. Pra depois a gente voltar com a música e fazer a fusão de música com cenas e tudo, fala um pouco da sua experiência como atriz. Ok. Como eu já falei, a cara de pau vem no pacote, né? Minha mãe me zoa até hoje, ela fala que quando eu era pequena, eu entrava, por exemplo, a gente ia num dentista, alguma coisa assim. Aí tinha que ficar esperando na sala de espera. Se eu visse uma criança ali mais ou menos da mesma idade que eu, ou próxima, enfim, eu fazia isso. Diz ela, né? Eu não lembro disso, mas ela fala que eu fazia isso aqui. Se a criança respondesse com um sorrisinho, diz ela que pronto, era minha deixa. Eu chegava, eu puxava papo, já ia falando, blá, 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 blá. Tão tímida eu nunca fui, né? Pelo contrário, quando eu era criança eu tinha fama de aparecida ainda, né? Mas não era por mal, era só porque junta a questão de estar sempre em casa assistindo filme e não ter muito com quem interagir. E aí quando eu saía eu queria interagir com todo mundo. Sim, interessante. Né? Então, eu conversava com pessoas de todas as idades. Podia ser criança, podia ser velhinho, podia ser adulto. Conversava como se fosse, né? Quase de igual para igual, assim. Eu era meio metida, assim, tipo, no bom sentido. Metida a sair falando com todo mundo, né? Legal que você sempre via situações assim nos filmes, né? Ah, sim, Vários completamente. mundos, né? Eu copiava situações dos filmes. Olha só. Eu falava piadas que eu vi em filmes. Piadas que eu não entendia. Mas na hora de interagir, era super meu meio de comunicação com o mundo, praticamente. O cinema me deu um método de entender as pessoas, assim, que eu gostaria muito que as pessoas... Eu acho que todo mundo devia ter aula de cinema. Porque independente do que você vai fazer na sua vida. Porque a comunicação, ela tem tantas vertentes que não são devidamente estudadas, digamos assim, no desenvolvimento do ser humano, mas que a partir do momento que você abre caminho para esse tipo dessas vertentes que não tem a ver só com falar e ouvir, mas tem a ver com o gestual, tem a ver com toda a paisagem que está em volta de você, tem a ver com o simbolismo das coisas que permeiam uma situação, tem a ver com sonoridade, tem a ver com a maneira como você expressa alguma coisa, tem a ver com... Nossa, uma infinidade de coisas que o cinema aborda. Infinidade. Você pode ver o filme 5 vezes, você sempre vai achar uma coisa diferente cada vez que você vê. 5.000 vezes, você sempre vai achar uma coisa diferente. Eu sei bem. Né? Você e eu, a gente entende essa parte de ver o filme milhões de vezes, né? Foi o cinema que te levou a buscar a carreira de atriz? Ou também a atuar? Mais ou menos. Assim, como uma coisa concreta na minha cabeça e lógica, sim. Mas é que antes, atuar era uma coisa que tinha mais a ver com uma vontade de estar no palco, não sabia por quê. Ah, tá. Né? A vontade de viver aquelas experiências. Tanto que, como eu falei, eu acabava copiando as cenas do cinema na vida real. Pra mim, fazer uma cena era uma coisa que eu me sentia muito à vontade, porque tinha a ver com todo o meu embasamento da infância, né? Que legal. Então, toda vez que tinha as peças de escola, quando a professora perguntava quem quer fazer o papel principal, e as crianças ficavam todas travadas, eu levantava a mão. Eu não tinha noção não porque eu fosse melhor do que ninguém, mas nenhuma, eu não tinha a menor noção do que eu estava fazendo. Né? Eu tinha um feeling, isso eu tinha. Né? E eu tinha um gosto pela coisa. Mas era mais a minha cara de pau e a minha vontade de expressar aquilo que tinha dentro de mim, que vinha do cinema, que fazia eu subir naquele palco, né? Quero deixar claro que eu não era uma criança prodígio. Mas que interessante, que é um caminho bem... não é um caminho necessariamente mais convencional, mas ele é muito rico por ser a sua assimilação personalizada do mundo. Né? Você foi se construindo através da percepção artística e foi construindo a arte através da sua percepção de vida, literalmente. Mais ou menos isso, rola um ciclo, né? Na verdade, né? A arte contribuiu muito pra mim e eu, modestamente, tento contribuir pra arte, né? Sim. Pra que esse ciclo também possa atingir outras pessoas, porque eu entendo que a arte, em primeiro lugar, pelo menos pra mim, isso é uma concepção minha, né? Mas eu acho que a primeira coisa que a arte é inspiração.
né? Então, assim, para quem tá fazendo é uma expressão, para quem tá recebendo é uma inspiração. Então, como eu recebi primeiro, acho que todo mundo recebe a arte primeiro, é uma inspiração. Então, o que eu almejo é que eu consiga inspirar outras pessoas da mesma forma que outras pessoas me inspiraram. E inspiram até hoje, né? Interessante. Você não visa simplesmente afetar a pessoa num aspecto emocional mais superficial e passivo. Sua vontade é que chegue a ser ativo, uma inspiração para outra pessoa também. Sim, Isso completamente. que é interessante. Eu não quero só ser contemplada, né? Assim como você vai contemplar ou qualquer obra que você for assistir, assim, ou que você for ver, ou que você for presenciar. Mas eu quero que aquilo tenha uma influência positiva na pessoa. Talvez isso seja arrogância da minha parte, mas eu acho que deveria ser a ambição de todo artista. Afinal de contas, o que adianta você entregar uma arte para o mundo que vai ser vista por 5 segundos para ser bonita, vai ser uma burocracia, vai ser um praxe só? Não vai influenciar realmente na vida de uma pessoa? Eu quero que qualquer coisa que eu vá fazer, que seja para o público, seja uma influência. Obviamente uma influência positiva, já que temos tanta influência negativa no mundo de hoje. Sim, né? Exatamente. Tanta coisa que afasta as pessoas da arte, tanta coisa que... não é só a falta de arte, mas também tem agentes que empurram as pessoas para longe da arte. Sim, muitos. Né? Tem a cultura do dinheiro, tem a cultura da vulgaridade, tem uma série de coisas que acabam... Tem a cultura da venda de religiosidade, tem tanta coisa misturada que faz com que a pessoa assim, se afaste do seu próprio eu, né? Que ela compõe uma massa completamente homogênea e sem graça, que não está em contato com nenhum tipo de originalidade. Então, essa é a ideia, né? Se eu conseguir trazer um pouquinho que seja as pessoas para uma originalidade, não precisa ser uma influência da minha pessoa, não precisa ser copiar a Joyce. Mas que eu inspire a que elas descubram a si mesmas, né? Muito bom. Excelente seu depoimento. Muito obrigada. A gente ainda tem uns 10 minutinhos de programa. Ainda. Só tem uns 10 minutinhos de programa. Falei demais, desculpa. Não, tá ótimo. Porque aí a gente vai realmente construindo um todo com essa diversidade artística sua. Porque eu queria entrar, então, já que você gosta muito de cinema e eu sei que você tá voltando ou começando agora a atuar, inclusive você me disse que está filmando clipes e eu vou começar, vídeos na musicais. verdade, sim. Eu quando eu era mais nova, eu comprei uma câmera. Não vou me estender tanto, gente. Enfim, eu comprei uma câmera quando eu era mais nova e aí eu cheguei a fazer uns filmes em casa e tal, né? Fiz uns testes, né? Eu quero ver. Mas essa câmera já está desatualizada. Faz mal. Não tem problema. Vamos ver se a gente acha. Eu toco as músicas do século XIX. Ah, fechou. Num piano da década de 50. Tá ótimo. Tá certo, é verdade. Você tá mais atualizado que eu, então, hein? Pô, você precisa melhorar esse repertório. Mas, enfim. Até esqueci qual era a pergunta mesmo. Você tava falando... Eu sempre esqueço, eu não leio. Não, você tava falando de como você tá começando praticamente os vídeos eu tô querendo da sua voltar a câmera essa em fase. casa. Eu tô voltando agora a pintar, que é uma coisa que também tinha parado. E desenho sempre rolou, eu dou aula de desenho, inclusive. Olha só, arte visual sempre esteve presente. Acho que sim, A fotografia também é uma coisa que eu gosto bastante. Não explorei muito ainda, mas que na tá faculdade eu totalmente ligado ao cinema. Totalmente. É muito legal mesmo. Mas a questão do cinema, como é que tá sendo? Como acho que das coisas que eu faço, acho que é aquela que é a mais difícil de realmente fazer funcionar, assim, tipo, pôr em prática é a mais difícil. Porque cantar, eu já tenho, graças a Deus, eu já tenho um networkzinho que me conhece, eu conheço algumas pessoas. E, graças a Deus, se você trabalhar direito, sempre tem uma indicação, né? Se você for um bom profissional, né? Agora, cinema é diferente. O cinema é uma parafernália tão grande, se você for pensar no todo, que é necessário para fazer uma obra acontecer. É diferente de uma música. Se eu quiser sair cantando agora, eu faço uma música. Né? Pelo menos eu apresento uma música. Você não quer cantar alguma coisa pra eu ver? Isso é verdade? Você quer agora ou quer depois? Agora. Agora nesse momento. Tipo, agora já. Só um parênteses, Tá bom. Que tipo de música você quer cantar? Só um pedacinho, só pra gente ouvir sua voz a capela, pro pessoal ver que você canta de verdade. Você contou pro pessoal que a gente trabalhou juntos? Eu não contei nada. Não, como assim? Eu não contei nada, que eu toquei piano numa peça em que a Joyce protagonizava. É verdade. E que ela é soprano e que canta muito bem. Obrigada. Então, você pode falar à vontade. Mas eu sei que ela canta muito bem, sou testemunho. Eu vi várias vezes ao vivo ali no palco. Por isso que eu tô pedindo. Mas você só me viu cantando erudito, né?
Tem aquele vídeo, alguma coisa popular. Eu queria explicar pro pessoal que assim, eu não sou uma cantora erudita, mas eu sou uma cantora popular que se vira muito bem, né, digamos assim. E como eu canto muito tempo na banda de baile, eu tive esse costume de aprender a tocar tudo, cantar tudo. Então, eu gosto de música erudita. É uma coisa que eu ouço em casa, eu gosto muito de óperas, Carmen é minha preferida. E, bom, nesse musical que a gente fez juntos, que chama Veredito Feia, uma ópera irresponsável, isso. Exatamente. Fábio Fábio vai me bater. Pinheiro. O Fábio vai me bater. Fábio Fábio Pinheiro, exatamente. Já meu falei amigo. dele algumas vezes aqui no programa. Ele é ótimo. O primeiro programa foi com o Evandro Lustosa. Que também estava na peça. Que fazia o padre naquela peça. É verdade. Então, vocês podem assistir. O primeiro programa foi em maio de 2015. E vão ver, tem uns trechinhos do vídeo daquela peça. E vão ver a Joyce fazendo o papel da feia. Legal. Mas canta um pedacinho só pro pessoal ouvir sua voz, qualquer coisa. Eu vou fazer minha voz não tá treinada para erudito hoje, então eu vou fazer um popular. Sim. Me dá um help, vai. Vamos organizar aqui. O que você quer ouvir? Eu não tenho a menor ideia do seu Tem um repertório. gênero, alguma coisa assim? Nada. Então eu vou... Vamos ver. Pode fazer lá, se quiser. Tá bom. Então eu vou cantar uma música que eu gosto muito, desde criança, porque é uma trilha sonora de filme, inclusive. Eu sou muito chato com esse negócio de filme, não paro de falar de filme, né? E que eu gosto muito de cantar também, porque é um jazz. Somewhere over the rainbow, way up high, there's a land that I've heard of once in a lullaby. Somewhere over the rainbow, bluebirds fly, birds fly over the rainbow. Why then why can't I? Lindo, Joyce. Maravilha. Obrigada. E olha, um grande exemplo de que une a sua percepção do inglês desde criança, a percepção da língua, com a questão da pronúncia, com a questão dos filmes, porque é uma das trilhas sonoras de cinema mais conhecidas. Então, bom, foi ótimo. Tem muita gente que não sabe que essa música é de um filme. É verdade, tem gente que não sabe que essa música é de um filme. Pra quem não sabe, pois é, essa cara de espanto, pois é. Mas é porque você gosta de cinema. Sim. Nem todo mundo, né? Nem todo mundo tem esse hobby, mas essa música é do Mágico de Oz, de 1939, cantada pela Judy Garland. Que na época tinha só 19 aninhos. E teve que usar uma roupa que apertava o corpo dela pra ela parecer mais nova, porque na história original, que é de um livro, é uma menina de uns 10 anos, né? E aí no filme eles tentam dizer que ela... não se sabe quantos anos ela tem, mas você percebe que ela é bem mais nova. Bem mais velha, desculpa. Você tocou num bom ponto, porque a pergunta que eu tinha feito era da sua experiência de atriz. A gente entrou no coisa da música, eu pedi pra você abrir um parênteses pra cantar. Verdade. E aí você abriu um parênteses cantando uma trilha sonora. Mas o que eu ia perguntar é justamente essa questão da atuação e da interpretação. Que eu queria fazer a ponte da interpretação como atriz com música, que daí você interpretou muito bem. Você acabou de falar que para ela interpretar o papel, ela precisou passar por aquela roupa apertada. Então, essas coisas fazem parte desse mundo de teatro. Acho que a gente tem alguns minutinhos, se você puder falar um pouco dessa experiência. Eu tive a sorte de conhecer, o privilégio de conhecer o Fábio Pinheiro, que é outro artista multitalentoso, fantástico, e inclusive é meu amigo pessoal, assim, adoro ele de paixão, amo ele de paixão. E que está convidado para vir ao programa, claro. Sim. Porque nunca tem tempo. Nunca tem tempo, pois é. Gente importante é assim mesmo, né? E ele acreditou muito em mim, mesmo tendo pouca experiência. Eu fiz bastante coisa com ele. Eu fiz as primeiras peças que eu fiz foram com ele. A gente fez Leminski, Limão e Gelo, que foi uma obra baseada na obra foi uma peça baseada na obra do Leminski, né? Poeta curitibano. A gente fez alguns trabalhos sobre a figura feminina para o Dia da Mulher. A gente fez... eu ajudei ele em algumas coisas também. A gente tá sempre trocando figurinha. Eu vou lá, ajudo ele em alguma coisa, ele me ajuda. Eu já traduzi peça dele para o inglês. A peça inteira demorou, tipo, sei lá, Legal. um mês para traduzir a peça inteira. Para tentar manter o máximo possível a fidelidade ao texto, né? Que é uma coisa difícil de fazer. E a gente Que é um tá sempre outro trabalhando tipo juntos, de interpretação. Inclusive, eu
tenho essa mania de ser meio autodidata, então o meu DRT eu consegui pela comprovação dos meus trabalhos. Eu não estudei teatro. Puxa. Que coisa. Que é uma coisa, na verdade eu pretendo, é incrível, eu começo a fazer as coisas, depois que eu vejo que eu gosto, aí eu decido estudar, tanto que eu pretendo no que vem fazer alguns cursos para me aperfeiçoar. Sempre vem pela assimilação, pela experiência, e depois uma formação. E o Fábio também é um ótimo diretor, então fica fácil. Ele realmente sabe como tirar o melhor de você. E se você estiver disposto a entregar esse eu que a gente protege, a gente segura tão fielmente, se a gente estiver disposto a se deixar vulnerável numa equipe assim de pessoas que estão trabalhando colocando a arte como objetivo, tudo fica mais fácil. Que legal. O que você oferece como atriz e o que é o diretor que pede? Como que é esse jogo? Varia muito de diretor para diretor. Eu já dirigi, inclusive, atores, mas não para peças de teatro, mas para curtas-metragens. Já fiz alguns cursos na parte de direção, né? Direção de cinema. E aprendi um pouco sobre o método Stanislavski, sobre como dirigir atores nesse método. Eu tenho um pouco de influência também do que o Fábio me ensinou, da minha cabeça mesmo, de coisas que eu vi ao longo de todos os documentários da minha vida que eu vi, né, sobre cinema. E tem alguns diretores que eu copio bastante. Stanley Kubrick. Adoro Stanley Kubrick. Tim Burton. Lars von Trier. Que mais? Mike Nichols. Alguns também são um pouco menos conhecidos, mas nossa, são tantos... Hitchcock, adoro Hitchcock. Não tem como não falar dos mestres, né? Sim. Então eu também pego a influência deles tanto para dirigir como para atuar, né? Mas acho que cada obra é uma coisa diferente, é um processo diferente. Porque cada personagem existe uma coisa diferente, né? É sempre o dinamismo da arte, né? Uma das belezas da arte é o que mais carrega esse dinamismo e que vai faltando muito no mundo de hoje, que vai ficando muito sectarizado, terceirizado e as coisas parecem viver por finalidade em vez de por processos. Exatamente. Né? Muito bonito isso que você falou. Muito obrigado. Ainda bem que veio uma inspiração, como você mesmo disse. Eu acho que você mesmo está falando aquilo que eu queria resumir, que é eu quero viver minha vida pelo processo. Viver minha carreira pelo processo. Eu não sei qual vai ser a finalidade, a não ser aquela que eu falei anteriormente sobre inspirar. Fora isso, eu tento não colocar muitas expectativas, que senão a gente se frustra também, né? Sim, com certeza. Perfeito. Acho que é o que a arte tem mais a contribuir com todo mundo, mesmo que não seja artista. Sempre falo isso. Se as pessoas puderem apreciar esse lado, entender que existe um processo, elas tentarem acessar um pouco isso dentro delas, elas se tornam mais ativas nesse exercício da fruição artística. E aí, com certeza, elas se transformam para a vida delas. Não, gostei. Você é bom nisso, gostei. Obrigado. A gente precisa encerrar. Você quer passar algum contato, alguma coisa? Não sei. Eu tenho uma página no Facebook. A fanpage é a Joyce Fernandes, www.facebook.com/joy, que é Joy.Joyce Fernandes. Eu acho que é a melhor maneira de me contactar então, assim, esse é meu contato para todos os tipos de coisas que eu falei que eu faço. Perfeito. Muitíssimo obrigado pela presença. Prazer conversar com você sempre. Prazer foi meu, Eduardo. Fora das câmeras, inclusive. E agradeço a você, teleinternauta, que nos acompanha sempre. Agradeço sempre ao seu João de Oliveira e Alfredo Duarte por possibilitarem a existência do programa. E nós nos vemos na próxima segunda-feira, às 17 horas, ao vivo aqui pela UpTV, a TV sem fronteiras.